Vamos agora o versículo 14 e o 15. Diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. É interessante que a palavra lembranças está repetindo de forma constante, né? Isso nos chama atenção. E o que eu achei curioso também é que o apóstolo Pedro, ele usa a palavra tabernáculo ao invés de corpo. Ele fala: enquanto, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Por que ele não falou certo que estou prestes a morrer? Por que ele não falou certo que estou prestes a desprender o espírito da matéria? Por que ele não falou, gente, eu estou partindo dessa para melhor, vou ser promovido? Ele não falou nada disso. Ele falou: estou prestes a deixar o meu tabernáculo. E essa curiosidade me fez pesquisar sobre a historicidade dessa palavra, tabernáculo. E o que é o tabernáculo? Vamos pesquisar para entender o que o apóstolo Pedro quer dizer para a gente. O tabernáculo era um lugar físico onde Deus manifestava a sua glória, onde os segredos do coração de Deus era revelado para os seus, aonde era descortinada a realidade espiritual, era onde era revelar e tirar o véu. Tem uma coisa grande aqui e tem um véu em cima, ninguém sabe o que tem. Quando eu tiro o véu, é visto por todos, foi revelado. Era isso que acontecia dentro da glória, dentro do tabernáculo, onde manifestava a glória de Deus. Então o tabernáculo era a glória de Deus. Só que para a gente entender o tabernáculo, é importante entender que o povo de Deus, os hebreus, estavam na casa da servidão, no Egito, como escravos, e Moisés foi levantado por Deus para libertar esse povo. Aí vem o êxodo, eles atravessam o mar, depois das pragas, e começam a peregrinar no deserto. E Moisés era um sacerdote, era um profeta, e liderava o povo, e Deus comunicava com ele o que ele queria do povo, o que ele queria fazer com o povo. E foi aonde que Deus deu a lei, Deus deu regras, Deus deu princípios, Deus deu um sistema de expiação de pecados através de animais, através de ofertas, e também Deus orientou ele à construção do tabernáculo. Aí muitos falam: então o tabernáculo foi construído para que nós, para atender a necessidade de Deus ser adorado. Não, Deus não é como nós, seres humanos, que somos seres de falta, que sempre falta algo em nós e queremos buscar na bebida, queremos buscar na droga ou em religiões. Nós somos seres de falta, Deus não é. Deus criou o tabernáculo para que ele pudesse se comunicar e relacionar com os homens daquela época. Por que eu falo daquela época? Porque a partir do momento quando há o desenvolvimento intelectual do ser humano, Deus muda a linguagem. Então, naquele tempo, Deus viu que era necessário fazer um tabernáculo. Então o povo estava lá em Israel, eles estavam no deserto, peregrinando. Aí de repente eles acham um lugar para acampar. Então eles começam a acampar. Aí vai os montadores do tabernáculo. Eles vão lá, constroem a tenda com 2 compartimentos: o lugar santo, lugar santíssimo, que é o santo dos santos. E depois eles cercam em volta, formando o átrio, que é chamado também de pátio interno. E depois que eles faziam um tabernáculo, ficavam
umas tribos para o norte, outras tribos para o sul, outras para o leste, outras para o oeste, em volta do tabernáculo, onde Deus manifestava a sua glória. Então, o tabernáculo, ele é um templo móvel, um templo portátil. Durante a peregrinação do deserto, ele era montado e desmontado, Onde eles assentavam o acampamento de Israel, era onde também era montado o tabernáculo. Por isso que quando alguns pregadores usam o termo Deus quer tabernacular conosco, ele está falando Deus quer relacionar, Deus quer comunicar, Deus quer revelar os segredos do seu coração. Então, o tabernáculo não era uma necessidade de Deus, era uma necessidade do homem, e do homem daquela época. Por que o homem daquela época? Porque o tabernáculo, ele foi passando por um processo de evolução. Era tabernáculo, depois virou o templo fixado em Jerusalém, construído pelos reis, e depois Jesus veio e sofisticou mais ainda o conceito de tabernáculo. Jesus virou para o povo e falou assim: olha, enfrente o templo, eu destruirei esse templo e o reedificarei ele em 3 dias. Os fariseus e os escribas ficaram loucos, deram pane no sistema. Porque, peraí, os antigos levaram 46 anos para construir esse templo e você vai destruí-lo e reedificá-lo em 3 dias. Só que eles não entenderam que ele não estava falando daquele templo físico, ele estava falando do próprio corpo. Irei morrer, ser sepultado e ressuscitarei. E tudo isso num lapso temporal de 3 dias. Então, o conceito tabernáculo, ele passou por um processo de evolução. Começou lá no deserto como um templo portátil, móvel, se fixou em Jerusalém com a construção de um templo e depois passou a ser o corpo. Homens que carregam a glória de Deus no coração. E o mais profundo de tudo é só para a gente entender melhor essa questão do desenvolvimento intelectual. Vamos pegar uma criança. Quando a gente fala com uma criança, a gente associa imagem com palavras. A gente mostra a criança e fala copo, água. É um tipo de linguagem para que ela entenda, correto? Depois, a criança vai para a escola. Aí começa a aprender consoantes, aprende vogais, une a consoante na vogal, aprende sílabas, aprende formação de palavras. E depois de adulto vai para a faculdade e começa a aprender um linguajar mais sofisticado. É assim Deus conosco. Deus começou a falar de uma forma no antigo Israel para aqueles homens mais brutos, mais primitivos, onde era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. As punições eram severas, apedrejamento. Não é porque Deus era a favor dessas coisas, era um povo primitivo, era a linguagem que eles entendiam. Por isso eu digo que a nossa Constituição brasileira, ela é mais humana do que qualquer regra e lei dada por Moisés. Antigamente as punições eram a morte. Hoje tem um sistema, carcerário, onde que a gente tira o indivíduo da sociedade, ele passa um tempo de reflexão, no sistema penitenciário, para ele ser reinserido à sociedade mais humano. Obviamente, não é sempre que acontece isso. Alguns podem voltar mais humanos, reflexivos, iniciar uma nova jornada, outros infelizmente se tornam piores, Mas a questão aqui não é a corrupção, a má infraestrutura do Brasil. A questão aqui é que a linguagem que Deus falou com aquele povo de lá não é a mesma linguagem que Deus vai falar com aqui, porque de um certo ponto de vista, intelectualmente evoluímos. Da mesma forma que um pai não vai falar da mesma forma com o filho que se tornou adulto quando o filho era criança. Então o tabernáculo ganhou um novo conceito. O sistema de expiação por animais, você acha que Deus queria sacrificar os animais? Não. Mas era a maneira como os outros povos recebiam favores dos seus deuses. Então era a maneira e a linguagem que o povo também iria entender.
E por isso que quando Cristo veio, Ele fez um sacrifício único por todos, onde a gente não precisaria mais sacrificar galinha, porco, nada disso. Então, Deus mudou a linguagem, porque o intelecto foi desenvolvido. E já que entendemos que a palavra tabernáculo, ela sofreu esse processo de evolução na mente do povo de Israel, e Pedro fala aqui, surge a pergunta de novo: por que Pedro usa a palavra tabernáculo?